Oi, eu sou Alan Christian, eu sou estudante da turma de audiovisual PAV aqui do Colégio José Alves e hoje eu vim fazer uma entrevista com uma pessoa especial e contador de história, o Osmar. Tudo bom? Tudo ótimo, querido. Eu sou Mário Omar também, gosto muito de estar aqui em escola, minha vida é isso mesmo, contar histórias. E para mim é uma honra estar aqui com você hoje. Sim, muito obrigado. O que você está achando do projeto aqui do colégio? Eu acho que um projeto desse deveria se estender e replicar para todas as escolas aqui da nossa cidade de Salvador. Mas uma festa literária como essa aqui, principalmente com o tema oralidades, é revolucionário, rapaz. Eu acho que todas as escolas de Salvador devem observar o que está acontecendo aqui. Isso é verdade. Para fazer suas festas literárias também. Porque uma festa dessa é feita em comunidade, os alunos se envolvem, os professores se envolvem, a comunidade se envolve. Tem convidados como eu que vim aqui hoje fazer minha arte. E um movimento desse é importantíssimo e é lindíssimo para o desenvolvimento tanto pessoal quanto acadêmico do povo da comunidade escolar. Essa é verdade. E como é o Osmar, o contador de história? Olha, o Omar, contador de histórias, é uma viagem assim. O Omar, contador de histórias, não se destaca muito do Omar como pessoa, mas com certeza tem algumas coisas que são bem diferentes. Foi contando histórias, por exemplo, que eu aprendi a respeitar mais minha mãe, respeitar mais meu pai, respeitar mais minhas mestras e meus mestres, a minha avó, ser um filho melhor, ser um amigo melhor. Foi contando histórias que eu aprendi, na verdade, a viver dias melhores. Porque foi na contação de histórias que eu descobri que eu sou uma pessoa preta. Nossa, Parece até piada, mas esse é um processo que, inclusive, nos é negado também, de se perceber como uma pessoa de cor no meio do mundo. E foi contando histórias que eu tive a possibilidade de ter mais contato, um contato mais profundo com a chamada minha ancestralidade. Então eu devo muito à contação de história, eu devo quase tudo à contação de história, de me perceber como uma pessoa no meio do mundo, de conseguir estar nos espaços, conhecer pessoas. Por isso que eu falo que o Mário, contador de histórias, é uma pessoa que tem assim, um carinho muito grande e um amor imenso pela própria vida, sabe? Foi contando histórias que eu consegui me descobrir e consegui me perceber como potência no mundo mesmo. Nossa, interessante. Acho que a história ela é importante para nosso desenvolvimento pessoal. E eu tenho algumas perguntas para te fazer, Osmar. Qual a importância de manter viva essa tradição oral afro-brasileira? A tradição oral afro-brasileira, ela é viva e ardente desde quando o Brasil é Brasil. Quem estou dizendo isso não sou eu não, viu? Para não dizer que sou eu sou só um contador de histórias. Sim. Quem disse isso foi uma mulher por nome Lélia Gonçalves. Ela falou no texto dela, por nome O Racismo e o Sexismo no Brasil, que quando os homens negros estavam lutando pela liberdade no período da escravidão, tocando fogo em plantação, batendo em gente, matando, morrendo, onde é que estavam as mulheres negras nesse movimento? Que ninguém fala das mulheres. Isso é ela dizendo no texto dela. Sim, entendo. Aí ela diz que as mulheres estavam na casa dos senhores, lavando, passando, cuidando de menino, embalando criança, etc e tal. Acontece que, nesse movimento das mulheres, ela cuidava dos filhos dos senhores. E ela contava histórias para os filhos dos senhores. Ela cantava canções. As canções e as histórias que ela contava não eram as do colonizador, não. Eram as delas. Lélia Gonçalves diz que nesse movimento o Brasil foi sendo formado com as histórias africanas. Debaixo do nariz, inclusive, dos seus senhores. O título desse texto é Negativa. Na última linha do texto, Lélia Gonçalves escreve assim: quando os senhores perceberam, depois de anos, que as histórias do povo negro estavam sendo contadas para os filhos deles, e ali o Brasil estava sendo formado, e eles começaram a trazer babás, né, da Europa, era tarde, porque a rasteira já tinha sido dada. A gente volta para o título desse texto dela, que se chama Negativa. Ela quis dizer, negativa aquele golpe de capoeira, ela quis dizer o tempo todo que as mulheres negras, a contribuição das mulheres negras foi também manter as histórias do povo negro vivas.
Então a tradição oral existe por causa das mulheres negras no Brasil, desde que o Brasil é Brasil. Inclusive o Brasil só é Brasil por causa dessas histórias. Desde sempre foi assim e desde sempre será. Muito obrigado. Muito importante saber isso. Você é uma pessoa importante para o Brasil. É isso. Obrigado, querido. Vou te fazer outra pergunta. Manda. Como você conecta essas histórias com o público atual? Que eu acho que é um público um pouco mais complicado, né? Mas como você se lida com isso? Olha, eu dependo de uma coisa, isso é a minha opinião pessoal, assim. Sim. Eu quase sempre fui assim. Eu acho, quem me ensinou isso foi uma mulher por nome Nancy de Souza. Ela é uma senhorinha, ela conta história, ela é conhecida como Vovó Cici. Ela me ensinou isso. Eu acho que a gente precisa falar para ser entendida. Se um contador de história, pelo sangue de Jesus no meio do mundo, não falar para o povo entender, fica difícil. Aí, o que eu observo, assim, nos dias atuais, para as novas gerações, e que eu já vi em outros espaços? Meu irmão, fale normal. Como é que eu vou chegar para contar uma história cheia de dedo, com uma fala acadêmica arretada, que ninguém entende desgrama de nada, que você tá falando ali, misericórdia? Concordo com você. Meu irmão, eu quero falar por me entender. Isso pega as novas gerações, os jovens, pela mão, pô. Contar histórias é um abraço. Eu preciso contar a história pro outro se sentir representado, se sentir amado, se sentir acolhido. Então, todas as histórias que eu conto, por aí por onde eu falo, eu tento sempre ser normal. Eu vou lá ficar falando um bocado, não que eu não saiba, mas eu tento me aproximar ao máximo da humanidade do sujeito. Eu falo um lá ele no meio da história, eu falo um opaí, eu falo um véi. Isso gera conexão com quem escuta, pô. Sabe por quê? Vou te falar aqui. Essa pergunta foi feita lá dentro também quando eu estava contando história. A pessoa perguntou, Mário, você acha que os contadores de histórias estão perdendo espaço para a internet? Eu digo que não. Por quê? Os contadores de histórias também estão contando história na internet. E se na internet tem tanta coisa que não contribui tanto para o nosso desenvolvimento pessoal, por que é que uma pessoa não pode contar história lá também? Tenso. E nessas histórias contadas lá, por que é que não posso ter uma linguagem atual? Uma linguagem que conecta o povo. Então, a minha ferramenta pessoal sempre foi essa, assim. Até porque eu sou uma pessoa nascida e criada em comunidade favelar. Meu irmão, eu vou negar minha origem? Eu vou negar minha raça? Isso está em quem eu sou. Eu posso passar em todas as universidades do mundo. Eu não vou largar o meu velho, o meu opaí, o meu lá ele por nada não, pô. Nas histórias que eu contar, quem escutar por aí vai ter. E é o que eu acredito. Apesar de tudo, inclusive, eu sou uma pessoa de cor. E a gente tem o nosso jeito de falar. E aí, é o que eu acho, assim, que conecta essa minha fala com os dias atuais, com a galera nova. É justamente se comunicar. Contar, ser entendido e entender também as pessoas nessa conexão. Muito obrigado. Não podemos ser robotizados, né? Temos que ser naturalizados. Vou te fazer uma terceira pergunta. Você pode compartilhar alguma história ou experiência que marcou seu trabalho como contador de histórias? Posso. Teve duas experiências que marcaram minha vida de contador de histórias. Uma faz muito tempo. Foi fazer uns 10 anos assim. Eu fui contar a história em uma creche. No quilômetro 17 em Itapuã ali. A creche da professora na época era Elizabeth, a diretora. Fica ali na ladeira da colina, na colina da fonte, no pé da ladeira da colina da fonte. Uma creche primeiro passo de educação infantil. Fui contar a história lá. Posso contar a história aí? Pode, mas vem embora. Eu fui. Cheguei lá. Eu contei história para uma turma de crianças pequenas, de 4 anos, 5 anos. Tinha uma menininha nessa turma que escutou eu contando história. Era umas 7 horas da manhã. Eu ficava na sala e as turmas iam saindo e entrando outras. A menininha ficava. Ela passou a manhã
toda escutando história, essa menina. Toda, desde manhã até meio-dia. Ela ficando. No final da manhã, ela veio falar comigo, essa menininha. Aí eu fui falar com ela, né? Oi, tudo bem? Eu fingi que não tava vendo ela pra não sufocar a artista. Entendo. Deixei ela. Aí ela falou, ela só falou isso pra mim, ela falou assim, eu falei, oi, tudo bem? Como é seu nome? Ela falou assim pra mim, meu pai morreu. Nessa hora eu fiquei assim, né? Aí ela falou, ó, meu pai morreu. E eu vi. Aí eu fiquei olhando pra ela assim, sem saber o que. Aí eu falei, professora, a criança tá falando ali, né? O pai morreu e tal. Aí a professora falou, o pai dela morreu mesmo. Ele foi morto, na verdade, e ela viu. Entraram na casa dela, mataram o pai dela e ela viu. Aí a professora falou que isso tinha alguns meses e essa criança nunca tinha falado sobre isso. E ela falou naquele momento, e eu segurando o choro ali, aí eu fiquei pensando, isso marcou minha vida na contação de história, porque a gente percebe o poder que tem a arte. O que que aquela menina, sendo exposta à arte, que é a contação de história, pensou, o que que mobilizou, o que que movimentou dentro dela, que ela se sentiu segura para compartilhar comigo o que tinha acontecido na vida dela. Tem um homem por nome Bruno Bettenheim, o livro dele chama-se A Psicanálise dos Contos de Fadas. Ele defende no livro dele que quando a pessoa escuta uma história, todos os sentimentos da pessoa que ela tem dentro de si vêm à tona. Amor, ódio, desmantelo, felicidade, tudo que ela tem começa a entrar em erupção dentro de si. A florescer, né? A florescer dentro de si. Tudo. No ato de escutar uma história, aquela criança colocou pra fora tudo que estava preso dentro dela. Isso me marcou. Agora, você imagina se a gente tivesse um movimento de vários contadores de histórias indo nas escolas de Salvador por aí. Como é que a gente não ia causar um impacto social na educação de Salvador? Você imagine um movimento desse. Inclusive, fica a dica para quem assistir esse filme, para mesmo contar histórias nas escolas, fazer arte, meu irmão, independente da linguagem artística. Se você é músico, ator, contador de histórias, dançarino, vá numa escola pública, numa creche, fazer sua arte mesmo. Vamos fazer esse movimento de ocupar as escolas com a nossa arte, pô. A criança que é exposta à arte, ela tem, pô, vários movimentos que acontecem dentro dela de impacto retado, assim. Essa foi uma experiência que marcou minha vida. E a outra experiência que marcou minha vida na contação de história, que eu não posso deixar de citar, foi conhecer uma velha por nome Nancy de Souza, que é a vovó Cici, que é a minha mestra, que foi a pessoa que me ensinou a contar a história, que conhecer ela, assim, pra mim, e aprender a contar a história com ela, me marcou muito na vida. Eu sou um antes e depois de conhecer ela, e isso transformou minha vida e minha contação de história pra sempre, assim. Eu acho que histórias na escola é muito importante. Eu cresci ouvindo histórias na minha escola. Eu sou de Acupem, do distrito de Santo Amaro da Purificação. E eu aprendi muito na minha escola. E eu acho isso muito importante porque a história, ela nos conecta muita coisa. Muita coisa, principalmente a nossa ancestralidade. E até mesmo cutuca algumas coisas lá do futuro que a gente nem imagina, né? Querido, quer ver uma coisa que eu vou te falar aqui agora? A gente tava na pandemia em 2020, né? Sim. Como é que explica pra criança uma pandemia? Que não pode sair de casa, que tem coisa. Como é que explica? É muito difícil. Sabe Muito como é que difícil. explica? Conte a história dos 3 porquinhos. Qual é os 3 porquinhos? Tem que ficar em casa porque tem um perigo lá fora. Se sair. Correto, é verdade. Pronto, contou a história dos 3 porquinhos e explicou. É isso. Olha o que a história faz, velho. É verdade. Esse é o poder da história, explicar o que a palavra não dá conta de dizer, que a gente não dá conta de explicar porque é abstrato, mas tá na história. É, faz sentido. Muito sentido. Osmar, muito obrigado. Tá? Foi um prazer poder fazer a entrevista com você e conhecer um pouco também da sua história. Eu e a turma e a escola agradecemos pela sua disponibilidade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E você tem alguma rede social que se pode passar para as pessoas poderem conhecer o seu trabalho, algum site, algum local? Se puder explicar, por favor, fique à vontade. Eu que agradeço estar aqui com vocês.
Uma galera massa, foi muito bem recebida aqui. A galera tudo cor de disco aqui, todo mundo preto me recebendo aqui, conversando mais eu. Eu fico muito feliz por isso. Quem puder acompanhar aí minhas histórias, eu conto um bocado de história também. É só colocar Mário Omar, no Instagram, no YouTube, por aí, que vai me ver minha cara preta lá, contando história e falando. E eu tô muito feliz mesmo, agradecido. A galera daqui é massa. Obrigado. Então, Mário Osmar, muito obrigado. E aqui a gente fica. Tchau.